E alguém pergunta, mas por que não batiza a criancinha? E uma vez alguém me perguntou, e se a criança morrer, ainda pequena, sem batismo, será que ela não vai para o inferno? Há inclusive algumas pessoas que falam em criança morrer pagã. A Estela, quando nasceu, ela não lembra disso, mas falaram para ela que ela foi com muita dificuldade e houve uma série de problemas, e a mãe também, com sofrimento. Aí, quando alguém olhou, cadê a criança? Estava roxinha. E a tia já pegou e já trouxeram uma vela, era de noite, no sítio, e já a batizaram, com medo de que ela morresse pagã. Isso é costume, né? Alguns talvez passaram por isso, alguns que nos ouvem talvez já tenham ouvido isso também, ou visto isso, porque é uma ideia de que o batismo salva, ou ele tem alguma participação na salvação, seja meio de graça. A Bíblia não nos ensina isto. Há um versículo lá em Marcos 16, que fala: quem crer e for batizado será salvo. Mas é ter fé em Jesus. E quem crê em Jesus, de todo o coração, ele é batizado em Espírito. Então, se ele se converte de verdade, ele já recebe o Espírito Santo. E é claro, principalmente naquela época, logo que se batizavam, em especial aqueles que ouviram tudo de Jesus, os primeiros cristãos, eles já tinham toda uma doutrinação. E quando se convertiam, claro que rapidamente eles confirmavam isso. O batismo muitas vezes acontecia alguns momentos depois da aceitação. Nós vemos exemplos na Bíblia assim. Depois, naturalmente, à medida que o Evangelho avançou entre povos de origem não judaica, povos pagãos, romanos, gregos e outros lugares, eles sabiam que a pessoa, depois de aceitar Jesus, ela tinha que conhecer a doutrina, ela tinha que ir. Aí começou até o nome de um grupo chamado a classe de catecúmenos, que em latim significa os iniciantes, aqueles que vão ser doutrinados, que vão ter que ter o primeiro conhecimento. João Batista, quando foi batizar algumas pessoas, ele perguntou se ele falou, vocês têm que mostrar fruto de arrependimento. Nesse sentido, entendemos que o batismo tem que ser seguido por uma declaração de fé. O que salva é Jesus, o que salva, e nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E temos que expressar esta fé. Mas e as criancinhas que não puderam expressar a fé, ou aqueles que nem chegaram a nascer, embriões, o que acontece com eles? Há um céu especial para eles? Estão no limbo, foram para o inferno? Muitas pessoas chegam a declarar isto, que toda criança que nasce sem ter a oportunidade de conhecer Jesus vai para o inferno. Cristãos até chegam a afirmar isto. Mas o que a Bíblia diz? Não há um ensino explícito da Bíblia, mas eu quero pensar nisso também. Mas o texto que eu gostaria de ler com todos é o que está em Lucas 18, 15 a 17. Eu vou ler esse texto primeiro, depois nós estaremos lendo alguns versículos destacando, mas agora eu vou ler, não precisamos, já colocaram aí, mas tá bom. Depois vamos entrar nos nossos slides, mas leiamos juntos então. Eu vou ler. Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim, e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. E o 17, em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E o 18, em verdade, o 18, certo homem, perdão, até o 17 mesmo, até o 17, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Só as crianças irão para os céus. Só. Vimos o texto aqui, Jesus faz a declaração, e agora sim, estourou aqui, pode passar aí. Vamos ler juntos agora esse versículo, que foi o último que nós lemos. Vamos ler?
em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Só crianças irão para os céus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E o que significa isso? A história que nós lemos mostra Jesus abençoando as crianças, e não foi a única vez. Em outra ocasião ele fez isto. Em outra ocasião, ele trouxe uma criança para o meio dos discípulos, quando eles estavam discutindo quem que seria e quem tomaria posição. Quando o reino de Deus viesse, eles acreditavam que Jesus Cristo ia inaugurar um reino terreno, que ele seria um rei, o Messias ia ser um rei, que ia ter um ministério, e eles queriam ter os primeiros lugares. Uma mãe chegou a pedir para Jesus colocar o filho dela como primeiro-ministro e o outro como ministro das finanças, um do lado direito, outro do lado esquerdo. A mãe de João e de Tiago. Ela veio com esse pedido para Jesus. Havia um mau entendimento sobre qual era o reino de Deus, que o Messias viria, para que ele viria, se bem que até hoje tem muita gente que está esperando ou que está procurando um Jesus material, que lhe dê bênçãos materiais. Vão atrás do Jesus que faz milagres, vão atrás do Jesus que cura, vão atrás do Jesus que pode resolver os problemas financeiros, que pode resolver os problemas familiares. Ele ajuda em tudo isso, mas o propósito principal dele é resolver o meu e o seu problema espiritual e fazer com que os princípios do reino comecem a ser vividos por mim e por você aqui na terra. Mas para nós conseguirmos entender e atender os princípios do reino de Deus, tudo o que ele ensinou e o que ele quer que pratiquemos, para que nós possamos estar aqui vivendo os princípios do reino, para depois estarmos no reino que virá e vivermos o reino eterno, no céu eterno, precisamos ser como crianças. Em que sentido que temos que ser como crianças? Aqui não está funcionando, Roberto, me ajuda aí. Quando eu falar só Jesus salva, você, tá? Toda hora que eu levantar a mão, só Jesus salva, você me salva aí. Como uma criança, em que sentido? Tem que ser humilde. Jesus Cristo trouxe uma criança falando que eles tinham que ser humildes como criança. A criança é humilde? Em que sentido ela é humilde? Ela realmente, em geral, é despretensiosa. A criança não tem muitas pretensões, ela se alegra com facilidade, ela não está procurando função, ela quer brincar, quer estar participando, quer estar no grupo. E criança gosta de ter as outras crianças. Criança, realmente, ela não tem preconceito. Criança, com facilidade, perdoa. E é interessante, né? Eu acho que mais de uma vez você já deve ter visto, e talvez você já participou disso, os pais brigam porque os filhos brigaram. E os pais brigam entre si porque os filhos brigaram. Aí depois os filhos ficam amiguinhos, volta, é questão de minutos, eles voltam, estão brincando de novo e os pais estão de bico um com o outro. E demora, às vezes, tempos para voltar e para se reconciliar. E a criança já superou aquilo, porque ela é humilde, porque ela não guarda ressentimento, e Jesus quer que eu e você assim sejamos, porque o reino é para pessoas assim, humildes, que não guardem ressentimento. Os princípios do reino são os princípios do amor. Agora, a criança tem uma característica. Essas crianças que foram levadas a Jesus, elas foram levadas pelos seus pais e elas são dependentes dos pais. A palavra criança que aparece aqui inicialmente é uma palavra que originalmente tem o sentido de um bebezinho. Há uma tradução que traz, inclusive, as crianças de colo. E, às vezes, é uma palavra que se refere até a feto. Quem ainda não nasceu. Um lactente também. Essa palavra que aparece aqui. Em Mateus, quando registra o mesmo texto, ele vai falar de uma criança um pouco maior, uma palavra que pode ser usada, paidia ou paideia, que dá uma ideia de uma criança maior. E aqui é befos, que é uma criança, um bebezinho, um recém-nascido ou que ainda vai nascer. Provavelmente levaram crianças de todas as idades para Jesus, e Jesus, em muitos momentos, tinha crianças perto de si, o que era estranho para aquela época. Os grandes mestres, os grandes rabinos, eles não gostavam de ter crianças perto, porque eles achavam que as crianças atrapalhavam e que as crianças não tinham entendimento para aprender. Alguns rabinos achavam que as crianças realmente já iam para o céu e que não tinham que aprender nada aqui, porque eles tinham que ensinar para os adultos, como eles teriam que fazer para guardar as leis.
Eles tinham esse até entendimento na época de Jesus, alguns rabinos entendiam que toda criança ia para o céu, mas que não podiam aprender nada. Iam ficar de uma maneira diferente depois, eles não sabiam explicar direito, e eles tinham que ensinar a adultos, eles não dirigiam palavra à criança, não dirigiam palavra às mulheres. Por isso que a Bíblia, quando vai falar de algumas contagens, quando Jesus fez o milagre, o primeiro milagre da multiplicação dos pães, quantas pessoas foram alimentadas? A gente não sabe. A Bíblia diz que foram 5.000 homens, e a Bíblia faz questão de dizer fora as mulheres e crianças que não eram contadas. E Jesus Cristo sempre deu importância a mulheres e crianças, porque todos são importantes no reino. E mostrando aqui, aquelas crianças que foram a Jesus, elas foram levadas pelos seus pais, porque toda criança é dependente do pai. E nós temos que ser criancinhas dependentes do pai. O Salmo 131 diz que é como uma criança, é um salmo lindo. E eu gosto desse salmo, eu elegi durante um bom tempo com o meu salmo. Quando alguém pergunta algumas coisas para mim, eu falo, olha, eu estou querendo viver e vivo o Salmo 131. É um salmo que o 133 é muito conhecido, e o 131 ele diz assim: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Como uma criancinha no colo da mãe. Esse Deus que cuida de nós como pai, mas que nos ama como mãe nenhuma consegue amar. Ele quer criancinhas que vão para os seus braços e fiquem no seu colo. Que se aninhem. Em geral, os pais gostam muito dos filhos bebezinhos quando dormem, quando estão dormindo bem. Porque quando estão começando a andar e fazendo, é uma preocupação constante. Mas quando eles descansam, como é bom, né? Poder leva para lá, leva para cá. Aí os filhos vão crescendo e às vezes vem até aquela saudade. Como eu gostava, né? Eu lembro quando o filho vai ficando adolescente, jovem. Eu já vi muito pai dizendo, eu queria ele pequenininho. Dava trabalho, mas eu levava ele para cima e para baixo, e agora eu não sei onde ele está. E meu coração fica assim, todo acelerado. Deus quer que eu e você, e para podermos ser realmente cidadãos do reino, nós temos que nos fazer como crianças dependentes dele como pai, que queiram ficar no colo dele, ser conduzidos por ele, levados por ele para onde ele quer. Crianças amorosas, que amem e sejam carinhosas com ele, como a criança é com o pai. De vez em quando alguém fala para mim, pastor, eu não sei orar direito. Eu tenho até vergonha de orar, porque eu não falo bem. Ora por mim, pastor. E muitos pastores passam por isso, líderes, diáconos também. De vez em quando a gente ouve um pedido assim. E eu falei uma vez para uma pessoa, a pessoa ficou assim, olhando para mim, e falei, olha, quando o seu menininho, ele tinha um menino pequeno, quando ele começou a falar, você mandava ele calar a boca? Não. E quando ele falava as coisas erradas, eu achava engraçadinho. E você queria que ele falasse? Eu queria que ele falasse. Deus é assim com a gente. Ele quer que a gente fale com ele. Ele quer que a gente converse com ele. Você não está sabendo falar direito, você não está conseguindo expressar direito, abre o seu coração, fala as palavras mal faladas. Ele quer, porque ele quer você como ele ama uma criança. Mas ele quer que você, como uma criança que o deseja, se aproxime dele e fale o que tiver para falar, do jeito que tiver para falar. A gente vê salmos falando coisas que eu acho absurdas, e estão nos salmos, porque o salmista ensina a gente que oração é rasgar o coração, é falar o que está no coração, assim como uma criança faz, fala tudo que ela quer, tudo que ela pensa, ela fala. E ela, quando diz isso, ela está sendo sincera. E o Pai quer que nós sejamos crianças assim sinceras, que nos exponhamos a Ele, que não escondamos nada, que nos abramos com Ele em todo o tempo, mostrando que confiamos, porque a criança, ela confia. Ela confia nos pais.
ela se entrega, ela se joga. Quando uma história que eu ouvi há muito tempo, lá de Mato Grosso, um homem estava cavando um poço, ele tinha perdido a esposa e ficou cuidando sozinho da filha. Alguém quis levar, ele falou, não, eu vou cuidar da minha filha. E a menininha devia ter uns 4 anos, e ele estava cavando um poço atrás da casa, era tarde, a menininha tinha dormido. Quando ela acordou, ele estava lá no fundo, no buraco. E a menininha gritou, papai! E ele ouviu o grito, e ele começou a falar, estou aqui! E ela foi, eu quero você, papai, vem aqui, aonde você está? Eu estou aqui. E ela olhou para o poço, ela não enxergava. Eu não estou vendo você. Ele falou, mas eu estou te vendo. Eu quero estar com você. Tá bom. E ela pulou. E ele agarrou. Por quê? Porque ela tinha fé. Confiava. Alguém diz, a fé é um salto no escuro? Não. É um salto no colo de quem você confia. Jesus quer, e Ele quer que sejamos como crianças, que tenham essa fé de nos jogarmos no seu colo, mesmo que não estamos vendo direito nada. Mas estamos ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra. Criança que quer ouvir a palavra do pai, fala com o pai, mas quer ouvir a palavra do pai. Criança gosta de ouvir o pai falar. Eu, quando pequeno, ficava dando boa noite para minha mãe. Ela ficou viva, morávamos, e eu fiquei uma época no quarto, lá numa casa com os 3 quartos, ela com a minha irmã num quarto, eu fiquei com o tio no outro quarto, mas eu lembro que eu ficava dando boa noite até eu dormir. Boa noite, mãe, boa noite. Boa noite, mãe, boa noite. Boa noite, mãe, dorme, filho. Boa noite, mãe, boa noite. Pode dormir, tá bom, mãe. Boa noite, mãe, boa noite. Eu queria ficar ouvindo a voz dela. Hoje eu vejo meus netinhos também, tchau, mãe, tchau, tchau, mãe, tchau, tchau, mãe, tchau. O vidro fechou, tchau, mãe, tchau. Porque a criança quer ouvir a voz do pai e da mãe. E nós temos que ser como crianças, querendo ouvir a voz do pai. Crianças que queiram ouvir a voz do pai. Você ouve a voz do pai quando você abre a palavra dele. Quando você se reúne com o povo dele, está aqui ouvindo a palavra dele ser exposta. É isso, ser como criança nesse sentido. Ser como criança com a pureza da criança. Coração puro, aberto, assim nós temos que ser como crianças, e o reino de Deus é para as crianças. O reino de Deus é onde o rei está, e o rei está no céu. O céu é das crianças. Por isso, só crianças irão para o reino do céu. Vamos ler juntos o 16? Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse, deixem os pequeninos. Não os impeçam, dos tais é o reino de Deus. Eu falei aqui, né, para onde vão as crianças que morreram na tenridade, ou os que morreram ainda no ventre da mãe. A Bíblia diz que qualquer vida é vida, que toda vida importa, e que quando há concepção, há vida. Agora, a Bíblia declara que Deus é soberano, e Ele sabe todas as coisas. O Salmo 139 é um salmo também lindo. Ele também faz uma declaração, a partir do versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. E ele aqui está dizendo, eu não consigo entender, mas eu creio que o Senhor me formou, e o Senhor tem os meus dias contados. O salmista dizia isso, e isso é realidade para cada um de nós. Deus fez você único.
Deus fez você única. Deus me fez único. Deus fez a Vivian, nossa primeira filha, que nasceu de 6 para 7 meses, viveu 4 dias e faleceu. Mas eu tenho certeza que Deus já tinha o tempo de vida determinado da Vivian. Como você que perdeu uma criança com 3 meses, que teve aquele aborto, com certeza foi Deus quem fez aquela criança que foi abortada. Deus fez. Todos nós somos feitos por Deus. Cada vida humana foi feita por Deus e Deus tem os dias determinados. Por quê os abortos? Por que uma criança não chega a nascer? Ou por que uma criança nasce e pouco tempo depois morre? Eu não sei. E ninguém sabe. Deus sabe. Mas eu creio que Deus fez cada criança, cada feto. A partir do momento da concepção é vida que Deus fez e colocou ali. E há um propósito que eu não entendo. Foi muito difícil. Aquela perda doeu muito para mim, para minha esposa, e ela muito mais que eu, como mãe. E quem já perdeu assim sabe. E nós tivemos que fazer, e temos até hoje, a certidão de nascimento e a certidão de óbito. Ela nasceu e ela morreu. Mas se não tivesse nascido, teria sido vida também. Natimorto é vivo e foi vida também. E onde está a Vivian? De propósito, nós colocamos o nome de Vivian, por causa de lembrava a vida. Sim. E o que a palavra de Deus diz sobre isso? Há um autor, e vale a pena você pegar esse livro, Os 5 Dilemas do Calvinismo. Craig Brown é um calvinista, um reformado, como dizem, alguém que crê e enfatiza, porque o grande teólogo Calvino enfatizava a soberania de Deus, como Agostinho também, como a Bíblia toda enfatiza, a soberania de Deus. Há alguns detalhes, algumas questões, cada um tem alguns detalhes, mas a essência é essa: Deus é soberano. É claro que, junto com a soberania de Deus, está a responsabilidade humana. A soberania de Deus não anula a minha e a sua responsabilidade, mas Deus é soberano. E eu entendo que cada um de nós nasce onde Deus determinou que nascêssemos. E cada um vive o tempo que determinou que vivesse. Há muitas coisas que acontecem debaixo daquela vontade permissiva de Deus. É claro que o mundo não está debaixo da absoluta vontade de Deus, porque o homem, por escolha própria, se desviou, pecando. E todos nós somos herdeiros deste pecado, dessa tendência a pecar e a desobedecer cada vez mais, e das consequências disto, a morte física e depois, naturalmente, a morte eterna. Mas Ele, por nos amar, continua a nos dar chances, e Ele sabia aqueles que dele seriam. Ele escolheu alguns porque nós não teríamos condições de, por nós mesmos, compreendermos, mas Ele nos escolheu, Ele nos chamou, e aquele que é chamado vai responder, mas aqueles que não tiveram a oportunidade de responder. Há muitos pensamentos sobre isso, como eu disse, muitos que pensam até que toda criancinha que não chegou a viver vai para o inferno direto. Outros acham que os filhos de crentes serão salvos. 1 Coríntios 7 até diz algo sobre isto, que se pelo menos um dos pais é crente, o filho é santificado, e essa palavra é interpretada até como nesse sentido, de que ali está um eleito. Outros acreditam que só Deus sabe quem são os eleitos, e pode ser eleito em qualquer lugar, e ninguém sabe quem é. Mas há muitos que entendem que aqueles que não chegaram a compreender, a manifestar, são pecadores, porque todos somos pecadores desde o nascimento, mas somos pecadores por herança, temos o pecado original, mas não somos, nesse sentido, pecadores por escolha, pecadores numa decisão individual, e várias passagens que revelam a graça de Deus e o amor de Deus. Não há nenhum justo, nós sabemos disso. No entanto, a Bíblia coloca que ele já sabia dos dias, sabia aqueles que teriam, e há algumas passagens que falam daqueles que não sabem distinguir o bem e o mal, e são chamados estes de inocentes.
Aquelas crianças que foram mortas lá por causa da determinação do faraó, todo menino tinha que ser jogado no Nilo quando nascesse, filho dos hebreus, eles são chamados de inocentes. As crianças que foram mortas por ordem de Herodes, lá em Belém, porque ele queria matar o rei dos judeus, e aquele que se levantaria como rei, e eles são chamados também, vistos como inocentes. Eles não carregavam sobre si a culpa. E nós entendemos nesse texto do Salmo 139, quando a gente lê uma história interessante do rei Davi, o rei Davi, ele também um eleito de Deus que eu não consigo entender. Eu já falei algumas vezes aqui que graças a Deus que eu não sou editor da Bíblia, porque Davi não estaria na minha Bíblia. Eu acho Davi, apesar de muita gente considerá-lo um herói, para mim ele foi um camarada terrível, terrível. Para mim é imperdoável o camarada adulterar, ele que tinha mulheres à escolha, adulterar com a vizinha, esposa do soldado dele valoroso, que estava lutando lá na batalha por ele, e depois ele ainda chama, faz um plano sórdido, que o camarada venha, que tenha uma noite com a esposa, para disfarçar aquela gravidez, mas o camarada era tão honrado, que ele foi e fez questão de não, ele estava em missão. Ele chegou, dormiu do lado de fora do palácio, lá junto com os empregados, com os escravos, porque os colegas dele estavam dormindo também da mesma maneira. Ele não poderia, ele estava ali em missão, ele não estava ali para ver a esposa, o rei chamou. Agora, para mim, a pior coisa, ele escreve uma carta, e nessa carta ele fala assim, você vai pegar o Urias e vai colocar o Urias na frente do lado do muro, para ele, e ele sabia que é para ele ser morto. Ele ia ficar lá, levar pedrada, e leva uma pedra que bate na cabeça, racha o capacete, ele é morto. E depois ele recebe a notícia, né? O seu valoroso soldado Urias morreu na batalha. Aí ele ainda dá uma de tal, terrível, né? Hipócrita, e vai e casa com a mulher do Urias. Aquela criança nasce, mas nasce doente. E a Bíblia diz que ele chora por aquela criança, que ele jejua por aquela criança. Ele teve, depois o profeta teve que falar para ele o que ele cometeu, ele está profundamente arrependido, e ele vê que a mão de Deus pesando, mas ele ainda assim pede por aquela vida, e ele está ali acabado. Quando a criança morre, os empregados do palácio não quiseram dar notícia para ele, porque acharam que ele ia se matar. E quando deu a notícia, ele se levanta, lava o rosto, e aí ele volta a comer. E falam para ele, mas quando a criança estava mal, você estava do jeito que você estava, agora que a criança morreu, você está assim, parece que não houve nada, não. É porque não adianta, eu não vou fazer mais nada por ela, ela já morreu. Agora, eu vou ao encontro dela. Então ele afirmou que aquela criança ia para onde? Para o reino eterno. Ele acreditava nisso. A criança que nem mal nasceu, filha de um adultério. E ele cria, ele confiava. Mais tarde ele teve um filho chamado Absalão, que o traiu, que aprontou com ele, que quis tomar o reino. Ele teve que fugir por causa desse filho. Esse filho fez coisas terríveis também. Mas quando o filho dele é morto na batalha, e ele volta para retomar o trono, ele, quando sabe da morte do filho, ele chora, ele chora muito, ele fala, Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, como eu queria ter morrido no seu lugar. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele nunca mais ia ver Absalão. Porque ele sabia que Absalão não ia para o reino eterno. Ele preferia que Absalão ainda vivesse um pouco e pudesse ter a oportunidade de se arrepender. Agora, aquele recém-nascido, ele sabia que aquela criança, e aí eu creio que todos os que nascem antes de ter consciência. Mas quando é que passa a ter consciência? Ninguém sabe. É com 5, 6, 7, 8, a gente não sabe. Mas a gente já percebe que a criança já percebe, quando a criança começa a perceber que é pecador, que peca. Com 7 anos, eu torcia para todos os pais dos meus amiguinhos morrerem, porque eu tinha perdido meu pai. Com 7 anos, eu fiquei contente quando eu soube que um pai de um amigo meu morreu. Eu já desejava a morte dos outros. Eu sabia muito bem, eu era mal. Eu dei pimenta para o meu vizinho, com 6 anos.
Eu era mau. Com 8 anos, eu soube que Deus não tinha netos, apesar de eu ser neto. E eu me tornei filho de Deus. E realmente teve mudança na minha vida. E eu me arrependi com 8 anos de tanta coisa errada que eu tinha feito já. E eu tinha consciência. Eu lembro de coisas que eu fiz e que minha consciência doeu com 5 anos. Mas eu não sei do meu neto, não soube do meu filho, cada um, mas Deus sabe. E aí tem um momento que cada um tem a responsabilidade de tomar a decisão por Jesus. Mas antes disso, eu creio que a graça do Senhor se estende. E que eu creio que a criança que morre antes, Deus sabia que iria morrer antes e ela era eleita por Deus. Eu creio que você que perdeu uma criança pequena, e mesmo que você já tenha cometido o crime do aborto, porque algumas pessoas cometeram, é crime, aborto é crime, para Deus é crime. Não importa o que a justiça humana venha dizer, mas é crime, é assassinato. Mas se você fez isso, se você se arrependeu, Deus perdoa você. E a sua criança não teve culpa nenhuma, mas a sua criança, se você se arrepender, se converter, você vai para o céu e você vai encontrá-la lá. Não sei como, mas eu creio. Não só eu creio, como muitos homens de Deus, grandes homens de Deus creem, e eu confio, e eu vejo pela palavra, pela misericórdia, a graça do Senhor. Eu creio nisso. E aí nós temos os exemplos. Vai para lá. Não, volta, o outro quadro, antes, isso. No céu estão todas as crianças que morreram em sua inocência, por causa da graça e do amor de Deus em Jesus Cristo. A gente vê o exemplo de Davi e seus filhos, o Salmo 139, Romanos 1:20 fala que as pessoas não são inocentes, são inculpáveis, porque elas veem as obras de Deus, elas reconhecem, de alguma forma, elas conseguem ter uma revelação natural. Só que uma criança pequenininha não consegue ter isso. E não consegue ter a expressão da fé e arrependimento dos pecados. Então nós cremos que o Senhor vai cobrar daqueles que têm consciência, mesmo que não ouviram de Jesus. Apocalipse 5:9 fala de pessoas de todas as tribos, povos e raças louvando ao Senhor. Tribos, povos e raças que nunca ouviram de Jesus. Então, claro, pessoas adultas que morreram nos seus pecados nessas tribos, povos e raças, sem ouvir de Jesus, não vão para o céu. Mesmo que não ouviram, porque não se arrependeram, e muitas delas, não sei como, mas não, Deus sabia. Agora, eu acredito que os representantes dessas tribos, povos e raças são os recém-nascidos, os fetos que morreram. Deus, na sua infinita misericórdia e grandeza, Ele sabe desses. E eu creio que a graça do Senhor e a morte do Senhor e o poder salvífico do sangue de Jesus se estende sobre todos eles. Sim, só crianças irão para os céus. Vamos ler juntos? Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Sermos como crianças, não precisam ler, só eu vou ler. Presta atenção, mas lê depois. Depois a gente vai ler junto também. Temos que ser crianças. Jesus Cristo, os pais conduziram as crianças a Jesus. A gente tem que ser criança, mas a Bíblia fala para a gente ser criança na malícia, não podemos ser maliciosos, mas temos que ser sábios e temos que ser adultos em relação a não fazer as coisas erradas. Mas temos que ser como crianças para maldade, não ter. Mas temos que ser adultos em outro sentido. Agora, nós não podemos ter e fazer criancice. Ser criança na pureza, no amor, na necessidade, na dependência do pai, no querer ou falar com o pai e ouvir a voz do pai, isso nós temos que ser. Mas não cometendo criancice, meninice, coisas que a Bíblia condena e relata de forma muito clara. Mas aqueles pais conduziram as suas crianças a Jesus. Eles levaram as crianças para que ele as abençoasse. Nós temos que conduzir as nossas crianças a Jesus. Nós apresentamos e conduzimos as crianças, não apenas trazendo-as à igreja, conduzimos as crianças a Jesus quando com elas compartilhamos a palavra de Deus.
Onde é que começa a educação cristã da criança? Não é no departamento infantil da igreja, no ministério infantil, na escola bíblica dominical. Começa dentro de casa. Quando você abre a Bíblia com o seu filho, quando você lê com ele, quando você ora com ele, quando você ora por ele, quando você o ensina, e não apenas num momento especial na semana, mas durante todos os dias. E você o leva a orar também. Aí você está conduzindo essa criança a Jesus. Agora, é claro, é importante que ele venha para o povo de Deus, para a igreja. Mas não é só você mandar, você tem que vir junto. Muitos pais que enviam as crianças, mais tarde as crianças não vão querer vir, porque meu pai não vai, minha mãe não vai, por que eu vou? Então você tem que vir junto, trazer as crianças. Aqueles foram juntos com as criancinhas e as entregaram para Jesus. Mas os discípulos queriam impedi-las. Nós não podemos cometer essa criancice, impedindo. Mas como é que nós impedimos? Não apenas não deixando. Impedimos quando nós não as procuramos. Nós impedimos quando nós não apoiamos, quando a igreja faz os esforços especiais para alcançar as crianças. Não participamos desse esforço. Não falamos de Jesus às crianças. E aqueles pais queriam que as crianças fossem abençoadas por Jesus, porque eles sabiam que eles também seriam abençoados. Quando Jesus abençoa crianças, ele abençoa as famílias também. E se você conduz suas crianças a Jesus, a sua família vai ser abençoada. Mas nós temos que ser como crianças. Sem criancices, conduzindo crianças a Jesus e sabendo que quando as crianças são abençoadas por Jesus, porque nós as levamos, nós também estamos sendo abençoados. Temos que ser como crianças. E aí vamos lá, volta lá naquele primeiro slide. Depois, só crianças irão para os céus, mais um. Só crianças irão para os céus, o outro. Como uma criança, vamos ver as características que nós temos que ter. E é esse tipo de criança que Deus quer que eu e você sejamos. Vamos dizer, como uma criança humilde, dependente do Pai, amoroso, confiante, puro. Deus quer que eu e você sejamos assim. A criança, ela confia. Você já confiou a sua vida a Jesus? O adulto é orgulhoso, ele questiona muito, ele fica sempre achando que tem que fazer alguma coisa a mais, mas a criança, ela recebe o presente com alegria. Você dá o presente, ela aceita o presente, ela recebe o presente. E é assim que a gente recebe o reino de Deus. Quando você aceita o presente da vida eterna, reconhecendo que você é pecador, que Jesus Cristo pagou o preço dos seus pecados na cruz e o convidando a entrar na sua vida. Aí você dá o primeiro passo de criança e pula nos braços do Pai. E é Jesus que acolhe você. E Ele acolhe você com aquelas mãos marcadas pelos cravos. E Ele passa o sangue dele em você. E lá na sua alma, limpando você, dando a você a pureza que só Ele pode dar. Vamos fechar os nossos olhos. Alguém aqui ainda não tem certeza da vida eterna. Alguém aqui ainda não se colocou nos colos do Pai, através de Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador, mesmo acreditando nele, mas ainda não fez essa confissão. Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, eu quero te receber, eu quero ser teu, eu quero ser uma criança nos teus braços, eu creio que o Senhor ressuscitou, está vivo e tem poder para me salvar, me guardar, me segurar. Se você ainda não fez isso, eu convido você a orar comigo agora. Se você quer agora realmente se colocar nos braços do Pai, você que tem uma vida cansada, ou você até que acha que tem bastante coisa, mas sabe que falta algo, que tem um vazio lá dentro, ore comigo e diga assim: Deus eterno. Diga no seu coração: eu sei que sou um pecador, uma pecadora. E eu creio que o Senhor enviou o seu único filho ao mundo para viver uma vida santa e poderosa, para dizer as melhores e maiores coisas. Mas, acima de tudo, Jesus Cristo veio e morreu na cruz. Eu creio que Jesus derramou o seu sangue precioso
para pagar o preço dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados, da minha pecaminosidade. E eu confio que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. E eu convido esse Jesus vivo a entrar na minha vida agora e ser o dono dela para sempre. Estamos ainda de olhos fechados. Eu abri os olhos. Você está em casa, você está participando desse culto à distância. Se você orou comigo, você pode agora, abaixo da descrição do link, tem lá uma ficha, quero preencher, preencha. Ou mande pelo chat e coloque aí que você recebe Jesus como seu Salvador, que você quer compreender um pouco mais. Faça isso agora. Agora você que está aqui, que hoje orou essa oração comigo, você que nunca tinha feito uma oração como essa, fez essa oração, eu quero orar por você. Se você fez essa oração, convidando Jesus a ser o dono, o Senhor da sua vida, levante uma de suas mãos agora. Eu quero orar por você. Alguém tem tomado a decisão? Quer isto? Talvez você queira retornar ou retomar a sua vida com Deus. Levante a sua mão. Pai bendito, tu vês todos os que aqui estão. Tu sabes, Senhor, de cada um e de alguém que talvez tenha tomado uma decisão aqui, mas por algum motivo não se manifesta. Eu te peço que ele possa agora ter a certeza de que o Senhor tem ouvido a oração, que o Senhor nele está. Ó Pai querido, aqueles que estão em sua casa, se alguém também tomou essa decisão, abençoa o Senhor, para que ele seja agora uma nova criatura, um bebê recém-nascido e que tenha sede de Ti e cresça, Senhor. Eu te peço que o Senhor complete esta palavra, abençoando cada um dos que aqui estão, cada família aqui representada. Aqueles que estão também à distância participando conosco, abençoe igualmente. E Pai, que todos nós sejamos como crianças, recebendo o Teu reino, sempre dependentes de Ti, querendo os Teus braços, nos deixando ser conduzidos por Ti, querendo ouvir a Tua voz, falar com o Senhor, buscando crescer em amor, em pureza. Assim seremos verdadeiros cidadãos do reino. E com certeza atrairemos outros para o Teu reino. Um reino para quem é criança. Te louvamos também, Pai, para aqueles que perderam seus filhos pequeninos, mas eu creio que estão contigo. Te louvo, Senhor Deus, e peço que o Senhor conforte e console alguém que está passando por um momento de tristeza por isso também, na certeza de que o Senhor permitiu aquela vida vir, por algum motivo que nós não entendemos, mas que era uma vida Tua e que contigo está. E um dia, se estivermos em Ti, nos reencontraremos. Em nome de Jesus oramos, amém.